Fala povo, Ikigama aqui, e hoje eu vim iniciar aqui mais uma série no nosso canal, onde eu vou apresentar alguns peixes bem populares do aquarismo. A primeira espécie que eu vou trabalhar vai ser o Kingyo. O Kingyo é um peixe bem popular no aquarismo, inclusive eu estou montando meu primeiro aquário dedicado somente a Kingyos, onde eu pretendo fazer uma coleção de várias variações dos Kingyos, porque os Kingyos têm várias variações bem interessantes, de morfologias bem diferentes, e traz uma beleza única, muito especial para essa espécie. Confesso que por muito tempo eu achei uma espécie meio que boba, meio que um peixe meio atrapalhado, meio bobão. Por muito tempo da minha vida eu achei isso, né? Principalmente na época que eu criei bastante ciclídeos africanos e americanos, que são peixes com uma inteligência muito grande, então no comparativo realmente o King é um pouquinho bobinho. Mas eu escutei uma frase de um cliente na loja que fez todo sentido para mim. Quando eu comentei que eu vou começar um aquário somente de Kingyos, ele me disse o seguinte, que o Kingyo normalmente é o primeiro peixe que a pessoa adquire para um aquário e também é o último peixe que a pessoa vai cultivar. Porque isso acontece mesmo, as pessoas começam com o Kingyo porque é um peixe bem popular, bem fácil de manter, acaba se interessando por outras espécies, dando atenção para outras espécies depois, até trocando o aquário, né, o estilo de aquário, isso acontece bastante. Comigo mesmo foi bem assim, o primeiro aquário que eu tive Kingyo, eu acabei trocando os peixes depois por outros peixes que eu achei mais interessante na época, coisa de adolescente. E hoje, depois de velho, estou voltando a criar Kingyos, voltando a montar um aquário onde eu vou ter somente Kingyos. E esse interesse pelos Kingyos agora, acredito que tenha sido por causa do convívio com eles na loja, onde eu vi que são animais muito dóceis, muito engraçados e até muito bonitos. E a ampla variedade de morfologia que esse peixe apresenta, com as seleções que os criadores têm feito, cara, traz uma beleza toda especial para esse peixe e, pra mim, tem me chamado muita atenção e me deu vontade de ter um aquário de Kingyo. Então, passando brevemente sobre a história do desenvolvimento desses peixes, essa história remonta de alguns séculos atrás. Esses carinhas são originários da Ásia Oriental e acredita-se que a primeira aparição, o primeiro avistamento assim, de chamar atenção foi em lagos naturais da China e da Coreia. Lá, inicialmente, eles até chamavam atenção por ser bonitinhos e tal, mas o interesse inicial dessa galera foi cultivar esse peixe para alimentação. Mas aí, sendo criado e manejado pela galera, logo identificaram um potencial de beleza para ele como peixe ornamental. Esse tipo de criação do Kingyo para peixe ornamental ganhou popularidade na tal da dinastia Tang. Não tem como não lembrar do suco. Eu falo de Tang para aquário marinho, eu lembro do suco. Agora tem a tal da dinastia Tang e estou lembrando do suco. Cara, isso é muito antigo. É lá para meados de 618 depois de Cristo. Faz muito tempo realmente que esse peixe começou a chamar atenção para a questão ornamental. E lá para 960 depois de Cristo, esses peixes começaram a ganhar uma popularidade entre as pessoas mais nobres, passando a ser criados em lagos ornamentais de jardins privados de palácios. Somente imperadores e pessoas muito ricas tinham esses peixes em lago ornamental de jardim, e era considerado um símbolo de prosperidade e riqueza. Além de até hoje, para quem tem essa cultura oriental, eles simbolizam bastante sorte. Mas aí rapidinho esses peixes ganharam popularidade internacional, e aí começaram a ser exportados para o Japão principalmente e para a Europa. Aí no Japão, cara, o barato ficou louco. A gente sabe que a cultura japonesa gosta de melhorar muito as características das espécies que eles acabam botando à mão. E com o Kingyo não foi diferente, além de ser uma das espécies pioneiras nesse sentido. E lá no Japão, eles começaram a desenvolver várias morfologias diferentes para esse peixe através de cruzamento seletivo. E aí os japoneses desenvolveram o Ryukin, que para mim é uma das espécies mais bonitas que tem no Kingyo. E além do Tosakin, que, cara, é uma espécie muito difícil de achar por aqui, mas o dia que eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou querer ter um desses. Aí o Kingyo decolou, cara, ele foi ganhando o mundo com a sua popularidade, por ser um peixe muito bonito, que chama muita atenção mesmo, gracioso, muito engraçado de ser observado. E ganhou o mundo, cara, pela sua facilidade de manutenção. Aí esse carinha desembarcou nos Estados Unidos, onde se popularizou geral. E aí todo mundo queria ter em lagos de jardim, em aquários de estilo bowfish, né, aquele aquário globo.
Foi batizado como Goldfish nos Estados Unidos, onde é o nome mais popular que você encontra para esse peixe. Se você fizer pesquisas com Goldfish, com certeza só vem resultados sobre King. É o nome mais popular deles, que eles ganharam nos Estados Unidos. E hoje em dia, com toda essa globalização do King, ele tem várias variações de morfologia, uma mais bonita do que a outra, uma mais interessante do que a outra e uma mais esquisita do que a outra. São muitas cores, muitos padrões de barbatana, muitos padrões de estrutura corporal. Os caras viajaram. Hoje em dia eles são muito populares, criados desde aquaristas muito básicos e iniciantes até aquaristas muito experientes, onde vão se desenvolvendo cada vez mais variedades interessantes. E aí rola campeonatos, rola conferências, convenções, tudo ao redor dessa espécie tão legal que nasceu há tanto tempo atrás o interesse ornamental sobre ele. O King é um peixe bem fácil de ser mantido. Eles gostam de uma temperatura mais amena na água, mas é importante que você mantenha uma certa estabilidade nessa temperatura. Variações de temperatura podem debilitar o peixe e deixar ele mais suscetível a doenças oportunistas, principalmente de parasitas. A temperatura ideal ali vai variar entre 18 e 24 graus, e o pH é legal que esteja entre 7,2 e 7,6, é a faixa que eles gostam bastante. Eles até podem suportar e tolerar um pH um pouco mais alto. Talvez você não tenha o melhor desenvolvimento de cor e de características comportamentais do peixe, mas eles toleram sim um pH um pouco mais alto. Mas é importante que não hajam muitas variações e muito menos variações repentinas. Choque de pH faz mal para qualquer tipo de peixe, e o King não foge disso. Apesar de serem bem fáceis de serem mantidos, porque temperatura eles suportam um pouco mais baixo, o pH é o mais fácil de ter saindo da torneira de casa, é o mais comum, mas eles são um pouquinho sensíveis à presença dos compostos nitrogenados no aquário. A amônia você tem que manter abaixo do 0,25 ali para você ter ele em plena saúde. Nitritos e nitratos também não fogem disso, tenta manter o mais baixo possível, e para isso exige uma excelente filtragem. Filtragem para King, cara, o ideal é que gire no mínimo 10 vezes o volume de água do aquário por hora. São peixes que sujam bastante, comem bastante e cagam bastante. O King, só de estar respirando, ele já está sujando a água. Então não adianta você querer ter aquele filtrinho interno sem vergonha num aquário de 200 litros e querer manter 10 Kings lá dentro, que não vai dar certo. A filtragem tem que ser boa, de preferência externa e com todas as etapas de filtragem de preferência. Filtragem mecânica, filtragem química e a biológica principalmente. Cara, é muito comum eu ouvir reclamação do pessoal na loja, principalmente do Mercado Livre, que comprou um filtrinho interno daqueles bem sem vergonha para manter um aquário de King e carpa e a água fica verde, fica turva, não fica boa nunca. Não vai ficar, cara. Filtragem tem que ser boa para esse carinha aí. Uma coisa que eu não sabia, acabei descobrindo na pesquisa que eu fiz para gravar esse vídeo, é que eles gostam da água um pouquinho mais dura, girando ali entre 8 e 12. Você pode até começar a ter os seus Kings em um aquário um pouco menor, ali de uns 80 a 100 litros, se eles forem pequenos, mas esses peixes crescem, cara, não se engana. E aí o ideal é você aumentar o aquário. Eu acho um tamanho bem bacana para aquário de King, um aquário de 200 litros. E aí nesse aquário de 200 litros você vai poder ter em média uns 15 Kings. Eles crescem bem, cara, eles crescem bastante, eles ficam uma bola tona assim, um tamanho máximo. Então para um aquário de 200 litros no mínimo, o ideal é que você use um filtro canister de no mínimo 2.000 litros por hora. Eu usaria um filtro canister de 3.000 litros por hora, porque aí você tem a compensação de subida, onde a vazão do filtro cai um pouco. Esse daí é o mundo ideal na teoria, mas nem todo mundo consegue chegar nesse patamar de equipamento logo de cara. Então outras opções de filtro que você tem também são filtros externos tipo Hang-On, ou até filtros por gravidade, que estão se popularizando bastante hoje em dia na internet. Se você associar essa filtragem ainda com plantas, o negócio fica ainda mais bacana. Existem plantas bem legais que são bem pouco exigentes com relação à iluminação e que vão ficar muito legal no seu aquário, de forma palustre, saindo do seu aquário, e vão ajudar bastante nos compostos que geram o nitrato e a amônia, por exemplo. Então, de planta que você pode deixar parte dela dentro da água ali, principalmente as raízes e as folhas para fora, eu tenho, por exemplo, a jiboia e o cingônio.
Cara, confia. Pega essas plantas aí, coloca no seu aquário saindo assim dele, que vai ficar, além de muito bonito, muito eficiente também e funcional. A folha da jiboia é durinha, então dificilmente ele vai conseguir comer se alguma ficar para dentro da água, mas a folha do cingônio, ela é mais molinha e se você vacilar, o Kingill vai conseguir comer essa folha. Então eu não recomendo que você deixe as folhas do cingônio para dentro da água. As folhas da jiboia, se elas cresceram imersas antes de você colocar no aquário, provavelmente elas vão apodrecer na água. Mas é só retirar aquela folha, as outras folhas para fora. Ela totalmente submersa não dá certo, tá gente? Não faça isso. Ela tem que ficar com folhas para fora, porque é onde ela vai fazer a respiração dela. As folhas que já nascem embaixo d'água é outra história. Essas podem continuar embaixo d'água. Mas isso só acontece se existirem folhas para fora da água. Então não afunde a sua jiboia de forma alguma, ela não vai gostar. Ainda em relação às plantas, existem algumas plantas submersas que eu gostaria de indicar, porque são bem resistentes. Os Kingills são bem curiosos e eles mordiscam o dia inteiro. O tempo todo eles estão mordiscando alguma coisa no aquário. E se as folhas forem muito molinhas, muito sensíveis, eles vão acabar comendo a sua planta. Então utilize plantas de folhas mais duras. Eu recomendo em particular qualquer espécie de anúbia. Tem a anúbia nana, a anúbia barteri, a anúbia lanceolata. Todas essas você pode usar, são folhas bem duras e dificilmente, muito dificilmente, eles vão conseguir arrancar algum pedaço. Além de aparentemente elas terem um gosto bem ruim, porque os peixes não gostam de tentar comer essa planta. Até hoje eu só vi um bicho que tentou comer essa planta e conseguiu, que foram as ampulárias da variedade Dark Mystery. Acabei adquirindo algumas para os paludáriozinhos aqui de dentro do armário e cara, deu ruim. Elas comeram algumas folhas das anúbias nana que eu tenho aqui. Engraçado que a ampulária comum que eu tenho aqui não se interessou por essas folhas, ela até tentou, mas logo desistiu. Mas as Dark Mystery conseguiram comer. Com Kingills, eu nunca vi eles conseguirem comer essas folhas. São realmente bem duras e bem ruins. Mas enfim galera, os Kingills podem ser uma espécie bem interessante para você que está começando ou para você que já é bastante experiente. Costumam ser muito dóceis. Se tratados com bastante delicadeza desde cedo, acostumam bem fácil com o toque. Tem esse King que eu estou me segurando para não trazer para casa. É um Oranda Red que está lá na loja. E sempre que eu faço manutenção eu faço carinho nele. E olha que bacana, olha o jeito que ele fica. Os Kingills também são bons para aprender alguns truques. Eles são facilmente condicionados a receber alimento como recompensa em troca de truques. É muito comum e popular você ver pela internet aí vídeos desses carinhas jogando futebol no aquário, mas tudo isso não passa de um grande interesse pela alimentação que está dentro da bolinha. De qualquer forma, é uma coisa muito engraçada de observar. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês têm Kingills, se vocês tiveram Kingills, o que você acha do Kingill. Eu realmente quero muito saber a opinião de vocês sobre esses peixes. Nos próximos vídeos dessa série eu vou tentar tratar sobre algumas variedades morfológicas desses peixes. Vou trazer as principais aqui para vocês e comentar sobre cada uma delas. Não esquece de curtir e se inscrever. Pelo amor de Deus, se inscreve aí, cara. E é isso. Tchau.